P.O., deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso, você já parou para pensar se está usando o melhor termo para nomear a tua atividade da organização? O que você usa? Personal Organizer? Ou só Organizer? Profissional da organização? Eu sou Raoni Luna, especialista em produtividade digital, e hoje, aqui no Papo de PO, eu vou falar um pouco sobre os termos usados para identificar o profissional da organização. Vamos embora? Você que já fez algum dos meus cursos ou que conversou comigo sobre a atividade da organização, sabe o que eu penso a respeito. Mas, para você que ainda não me conhece, vou falar um pouco sobre a minha percepção em relação ao nome que se dá a essa ou esse profissional que atua na organização. Agora, eu acho importante ressaltar que eu estou inserido nesse meio desde 2016, que foi quando eu desenvolvi o curso de Organização Digital na Prática. E tive aí o privilégio de poder ensinar centenas de POs de vários estados a se organizarem digitalmente. Eu gostei tanto da área das pessoas que eu conheci nesse meio que eu criei, em parceria com a grande PO Valéria Canelas, minha amiga, o Organiza Rio, que é o maior evento de organização profissional aqui do Rio de Janeiro e um dos maiores do Brasil. Agora, eu tenho certeza que você deve estar aí se perguntando por que eu te contei isso, né? Por quê? Eu contei para você saber, para você entender, que eu não caí de paraquedas nesse tema, não resolvi fazer esse vídeo assim do nada. Eu venho trabalhando e me esforçando muito para que o mercado da organização profissional cresça cada vez mais, para que ele seja conhecido e principalmente reconhecido pelas pessoas em geral. Essa atividade ainda tem muito para crescer, para se desenvolver. Mas bora voltar ao que interessa, voltar ao tema principal desse vídeo, que foi o que te trouxe aqui. Para começar, eu vou te fazer umas perguntas. Eu e minhas perguntas, né? Como você se identifica profissionalmente para os seus clientes, para os seus possíveis clientes? Qual foi o termo que você escolheu para colocar no seu cartão de visita? Você colocou lá PO, Personal Organizer, só Organizer. Você colocou profissional da organização, consultora de organização ou organizadora. Olha, eu sei que não é fácil decidir, até porque tem muitas possibilidades para se identificar e, no geral, as pessoas não conhecem a atividade. Mas eu sempre me questionei sobre o que seria o ideal. Tem algum termo que seja melhor do que os outros ou mais indicado? E para tentar clarear um pouco as minhas ideias, eu fiz uma pesquisa para saber quais são as associações de POs mais importantes e como elas se referem aos profissionais da área. Então bora descobrir o que eu achei nessas pesquisas e analisar esses resultados depois, tá? Vamos lá? Um dos primeiros países a ter atuação de POs foi Estados Unidos. E é lá também que acontece a maior conferência de organização profissional de que se tem notícia, a NAPL Annual Conference. NAPL, inclusive, é o nome da Associação Estadunidense das POs, assim como existe a APDO lá no Reino Unido, a NBPO na Holanda, a CAPO na Coreia do Sul e a ANPOP aqui no Brasil. E você tem ideia do que todas essas associações têm em comum? Olha, eu descobri informação bem importante, por sinal. E sabe o que significa cada uma das siglas? Olha, eu vou falar de novo, bem devagar, o nome de cada uma e tentar da melhor maneira traduzir para o português. A NAPL, que é provavelmente a maior e a mais significativa das associações, até pelo fato de ter sido uma das primeiras, quer dizer National Association of Productivity and Organizing, que seria em português Associação Nacional de Produtividade e Organização. Agora, se você entrar lá no site deles, vai perceber uma coisa bem interessante. Eles sempre se referem aos profissionais da área como Professional Organizer ou Productivity Consultant, que querem dizer organizador profissional e consultor de produtividade.
A segunda associação é a britânica APDO, Association of Professional Declutterers and Organizers, que na tradução para o português quer dizer Associação dos Destralhadores e Organizadores Profissionais. Por sinal, PO, declutter é um termo bem interessante que vale a pena ser pesquisado, tá? Esse nome é bom. Netherlands Beroepsvereniging van Professional Organizers, ou NBPO, é a Associação Profissional Holandesa de Organizadores Profissionais. E também se refere aos profissionais da área como profissionais da organização. Você pode falar que eu sou sinistro no holandês, mandei bem demais. Fraco não, hein? A sul-coreana CAPA, que na pronúncia original é e que por sinal é bem antiga, lá de 2003, na tradução quer dizer Associação de Organizadores Profissionais da Coreia. E a nossa fantástica associação, a queridíssima presidente Zezé Zimmermann, a ANPOP, significa Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade. Bom, essas são as principais associações nacionais de POs que existem por aí e seguem um padrão bem parecido. Depois dessa pesquisa, eu cheguei a uma conclusão para lá de importante sobre a profissão. Vou te fazer uma pergunta difícil agora, hein? Mais uma, e vê se pensa direitinho sobre a resposta. Se você souber, coloca aí nos comentários, tá? De onde saiu o bendito termo personal, meu Deus? Por que personal organizer? Você reparou que em nenhum lugar do mundo se usa o termo personal organizer? Você se deu conta disso? Todas as associações ao redor do mundo usam o termo professional organizer. Talvez em Portugal eles estejam usando também o termo personal. Mas aí provavelmente eles estão usando por causa da nossa influência aqui no Brasil. Agora, eu confesso que para mim não faz muito sentido você se intitular uma personal organizer, porque parece que limita um pouco a questão da organização residencial ou de closet, e deixando de lado aí dezenas ou até centenas de possibilidades de atuação na organização. Será que aqui no Brasil nós somos tão visionários assim para só a gente usar esse termo, ou eu que não me dei conta de como ele é inovador? Enfim, pense nisso. E reflita também sobre o que tem mais peso, que passa mais credibilidade. Pergunta para as pessoas próximas se elas preferem confiar suas casas, seus negócios, suas finanças nas mãos de uma personal organizer ou nas mãos de uma professional organizer. E com o uso de personal ou professional, a gente cai numa outra questão polêmica. Bom, polêmica pelo menos para mim, né? E a questão é: usar o termo em inglês ou usar o termo em português? E aí? Assim, particularmente, eu não sou muito favorável a adotar os famosos estrangeirismos na nossa linguagem cotidiana, principalmente quando a gente tem uma palavra em português que traduza perfeitamente. Agora, eu sempre tento dar preferência para as nossas próprias palavras da língua portuguesa, das línguas indígenas que ainda tem por aqui, mas realmente nem sempre é possível usar o termo em português. E eu vou dar um bom exemplo agora. Fugindo até um pouco da questão da organização, eu vou dar o exemplo da minha formação acadêmica, que é desenho industrial. Quando eu falo que eu me formei em desenho industrial, as pessoas perguntam se eu desenho indústria, ou elas ficam achando que eu passo o dia inteiro fazendo caricatura dos outros em guardanapo, o que não tem absolutamente nada a ver com a minha formação. Mas quando eu falo que eu sou designer de produto ou designer gráfico, aí as pessoas têm uma compreensão bem melhor do que eu fiz profissionalmente por vários anos. Chega até a ser engraçado, né? Usar o termo designer gráfico ou designer de produto. Porque a gente tem uma palavra em inglês, seguida por uma em português, para dar uma definição. Mas a verdade é que na língua portuguesa não existe uma tradução perfeita, né, que englobe todo o sentido da palavra designer. Então, nesse caso em específico, não tem muito para onde correr.
é designer e ponto final. Designer gráfico, designer de interiores, de joias, de produto. Só que no caso da organização, existem palavras ou termos que traduzem perfeitamente os originais. E ainda dá tempo de mudar, ou pelo menos escolher um termo mais apropriado para a profissão. E também decidir se ele será em português ou em inglês. A gente não precisa insistir no personal. Gente, a ideia aqui não é recriminar quem usa personal, tá? Ou de alguma forma criticar. Até porque ele vem sendo usado aí há bastante tempo. Mas a ideia é te fazer refletir sobre esses pontos que eu levantei aqui. Se você acha que eu falei muita besteira, que não tem nada a ver, ó, deixa pra lá, não tem problema. Mas se de alguma forma faz sentido para você, então esse vídeo serviu de alguma coisa. Agora, então levando em conta que você está refletindo sobre o que eu falei, eu vou te perguntar, eu e as perguntas, né? O que você acha mais adequado? O que faz mais sentido para a profissão, na sua opinião? Se a escolha fosse minha, só minha, Raoni, eu batizaria oficialmente como profissional da organização. Até porque dá para continuar usando a sigla PO, já está na boca do mundo aí, né? Mas não usaria mais nem Personal Organizer e nem a sua tradução, que é organizador pessoal. Se bem que ninguém fala organizador pessoal, né? Agora, se você acha que é para usar o termo em inglês, seja para parecer importante, ou porque as pessoas valorizam mais os nomes de fora, ou até para impressionar os clientes, use o termo correto usado por todas as associações que eu falei antes, que é Professional Organizer. Pessoal, eu não sou o dono da verdade e nem quero ser, mas eu realmente acredito que é importante fazer analisar alguns pontos sobre uma atividade, ainda mais essa tão recente e ainda em construção, em busca de uma identidade. Espero que esse vídeo tenha servido de informação e reflexão para que você pare para pensar mais profundamente sobre a profissão e sobre os rumos que você quer dar para ela. Pessoal, é uma atividade nobre, altamente relevante e com potencial gigantesco, mas ela só vai crescer e atingir toda a sua capacidade se os profissionais da organização se unirem e se esforçarem para que ela se desenvolva de uma forma estruturada e principalmente organizada. Queridos amigos e amigas, a mensagem que eu tinha para passar era essa. Então, se você assistiu até aqui, só tenho a agradecer do fundo do meu coração pelo carinho e pela atenção. Porque se deixar, eu vou falar mais que o Galvão narrando o final de Copa. Então, vou finalizar por aqui e deixar o meu carinhoso e respeitoso abraço às POs, tão batalhadoras e persistentes. Estou torcendo muito para que a gente possa se reunir e se reencontrar em segurança o quanto antes. Amigos, fui!